Restrições são ferramentas valiosas utilizadas no processo de rigging. Elas permitem que relações simples e complexas sejam formadas entre ossos e entre objetos. Existem dois tipos principais de restrições: restrições de objetos e restrições de ossos. Na maior parte, as restrições de ossos são funcionalmente apenas restrições de objetos, mas atribuídas a ossos. Neste vídeo, vamos revisar algumas restrições básicas de objetos, mas tenha em mente que a maioria dos conceitos e restrições neste vídeo também se aplica a restrições de ossos. Agora, vamos ver alguns exemplos de restrições e como usá-las. Neste vídeo, vamos abordar as restrições de cópia e limitação de transformação. Esses incluem, por exemplo, a restrição de cópia e limitação de localização. A restrição de cópia de localização é uma restrição simples que existe como uma maneira para um objeto copiar os valores de localização de outro objeto, ignorando a rotação e a escala. Vamos ver como isso funciona. A primeira coisa que faremos é adicionar uma malha de macaco para que possamos ter um objeto de referência ou alvo óbvio. Agora, digamos que queremos que nosso cubo copie a localização do macaco ao longo do eixo x e y, mas não no eixo z. Dessa forma, podemos fazer o cubo seguir o macaco, mas não deixar o chão. Para fazer isso, basta selecionar um cubo e ir para a guia de restrições indicada por este ícone de dois objetos envoltos juntos. A partir daí, abra o menu suspenso e selecione Cópia. Isso criará e atribuirá a restrição de cópia de localização ao objeto ativo que você selecionou. Agora, podemos avançar e clicar com o botão esquerdo neste ícone de conta-gotas próximo ao campo de objeto. Isso usará nosso próximo clique esquerdo na viewport como uma forma de identificar o objeto que queremos referenciar. Vamos clicar com o botão esquerdo no nosso objeto macaco. Como você pode ver, a localização do cubo está sendo copiada exatamente da localização do macaco. Se selecionarmos o nosso macaco, podemos movê-lo para confirmar que o cubo está realmente restrito ao movimento do macaco. Mas isso não é exatamente o que queremos. Queremos que o cubo não saia do chão, mas ainda siga o movimento do macaco ao longo do eixo x e y. Para fazer isso, podemos selecionar nosso cubo novamente e ir para as configurações de restrição de cópia de localização. Aqui, podemos ver que existem configurações para como interpretar cada eixo de dados de localização para o objeto de destino. Vamos desmarcar o eixo z. Como sabemos, queremos que o cubo ignore a localização do eixo z do macaco. E é isso aí. Se movermos o macaco agora, podemos ver que o cubo segue o macaco enquanto permanece no chão da grade. Apenas por diversão, vamos ver o que a caixa de seleção Invert faz na configuração de restrição de cópia de localização. Vamos marcar o eixo Z novamente, em seguida, marcar Invert. Parece que conseguimos um efeito de espelho muito legal. O cubo está sendo orientado a fazer o oposto do que a localização do eixo Z do macaco está dizendo, espelhando através da origem, ao longo do eixo Z. Agora, eu mencionei que a restrição de cópia de localização ignora a rotação do objeto de referência, mas isso não é totalmente verdade. Se mudarmos do espaço mundial para o local, o primeiro menu suspenso aqui controla qual dado de acesso interpretar do objeto de referência, enquanto o segundo menu suspenso controla qual dado de acesso influenciar para o objeto selecionado. Vamos mudar o primeiro menu suspenso de espaço mundial para espaço local, permitindo que referenciemos os valores de localização de acesso local do macaco. Como você pode ver, o espaço local leva em consideração a rotação do objeto como o eixo local. O eixo de um objeto depende de que direção ele está apontando. Como nosso macaco está ligeiramente rotacionado, se movermos o macaco ao longo de seu eixo x local, o cubo se moverá ao longo do eixo x mundial em vez de segui-lo perfeitamente. Sinta-se à vontade para experimentar mais com essas configurações. Mais uma coisa rápida. Digamos que mudemos novamente ambos para o espaço mundial e agora realmente gostamos de como o cubo está atualmente logo abaixo do macaco neste quadro, mas queremos remover as restrições para poder animá-lo livremente fora disso. Bem, vamos remover a restrição pressionando este ícone X ao lado do ícone de olho na guia de restrições do nosso editor de propriedades. Mas, como você pode ver, se fizermos isso,
a transformação conduzida pela restrição de cópia de localização é esquecida. Isso não é ideal para nós, então vamos desfazer isso com Ctrl mais Z e tentar outra coisa. Talvez possamos deslizar a influência para 0. Não, isso não funcionará. Mas você pode notar este ícone X ao lado do controle deslizante de influência. Se você passar o mouse sobre ele, verá que diz desativar e manter a transformação. Vamos clicar nele. Isso trará o controle deslizante de influência para 0, mas nosso cubo permanecerá no lugar. Isso ocorre porque ele substituiu os dados de localização originais do cubo pelos dados de localização controlados pela restrição que vimos antes de clicar no botão. Isso também significa que podemos realmente remover a restrição sem mudanças. A localização não é o único valor de transformação que podemos copiar. Os mesmos conceitos se aplicam às restrições de cópia de rotação, cópia de escala e cópia de transformações. E quanto à limitação de transformação? Isso é simples. Ao contrário das restrições de cópia de transformação, as restrições de limite de transformação na verdade não requerem um objeto de referência. Em vez disso, elas usam valores inseridos pelo usuário. Por exemplo, digamos que temos nosso macaco e nosso cubo novamente, mas nosso cubo está dimensionado para ser uma sala de algum tipo. Se quisermos animar algo onde queremos que nosso macaco fique estritamente dentro das paredes da sala, podemos fazer isso muito facilmente com uma restrição de limite de localização. Para isso, entraremos no modo wireframe para que possamos ver e selecionar nosso macaco. Podemos fazer isso pressionando Z e selecionando o wireframe a partir do menu circular. Vamos selecionar nosso macaco e ir para a aba de restrições no editor de propriedades. No menu suspenso, selecione simplesmente Limitar localização. No início, nada acontece. Como todas essas marcas de seleção estão desabilitadas, elas são usadas para habilitar os valores mínimo e máximo permitidos para cada acesso de localização. Apenas para demonstrar, se marcarmos todas essas caixas, você notará que tentar mover o macaco não funcionará mais. No entanto, se você clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar o valor máximo de Z, por exemplo, você notará que de repente pode mover o macaco, mas apenas até o valor máximo de Z que você definiu. Configurar faixas como está é como a restrição de localização limitada funciona para alcançar nosso objetivo de manter o macaco dentro das paredes do cubo. Podemos fazer tentativa e erro, mas há uma maneira que eu acho mais rápida. Vou demonstrar agora no eixo Z. A primeira coisa que faremos é simplesmente desmarcar a caixa para o limite de acesso que queremos definir. Neste caso, vamos começar com o valor máximo de Z. Ao desmarcar esta opção, podemos mover o macaco ao longo do eixo Z o quanto quisermos. Então, vamos colocar o macaco onde queremos que seja aproximadamente o limite. Uma vez colocado, marque a caixa novamente. Isso fará com que o macaco volte para o seu limite, mas então você poderá clicar com o botão esquerdo e arrastar o valor máximo de Z até que o macaco volte para a posição em que você o trouxe. Quando o macaco parar de se mover, você saberá que aumentou o valor demais. Então, ajuste um pouco e você deverá ser capaz de igualar o valor máximo de Z ao lugar onde deseja que o macaco esteja. Felizmente, como nosso cubo tem o mesmo tamanho em todos os lados, podemos simplesmente copiar esse valor para todos os valores máximos e adicionar um sinal negativo na frente de todos os valores mínimos. Mas lembre-se de ajustar esses valores de acordo com a sua própria cena como achar melhor. Isso ocorre porque o macaco ainda está calculando sua localização verdadeira. A localização onde ele deveria estar se a restrição não estivesse ativa. Na verdade, podemos ver isso visualmente se abrirmos o menu rápido do lado direito e formos em item. Isso exibirá os dados de localização do nosso objeto selecionado, e como podemos ver, à medida que movemos o macaco além do limite da restrição, o valor da sua localização verdadeira continua a mudar, e para que ele comece a se mover visivelmente novamente na direção oposta. O valor dos dados de localização deve estar dentro do intervalo da restrição de localização.
Para evitar essa transformação invisível, basta marcar esta caixa para transformação. Agora, como você pode ver, mesmo se tentar mover o macaco significativamente além do limite, ele responde imediatamente movendo na direção oposta. Podemos confirmar isso ainda mais verificando novamente os dados de localização do objeto. Como você pode ver, a localização verdadeira agora coincide com o limite da restrição. Agora, vamos falar rapidamente sobre a diferença entre trabalhar com restrições para ossos e objetos. As restrições de ossos funcionam de forma muito semelhante às restrições de objetos que acabei de mostrar. Na verdade, elas funcionam exatamente da mesma maneira, mas há algumas coisas importantes que devo informar sobre o trabalho com ossos e companhia. Em primeiro lugar, você pode definir ossos como objeto de destino para restrições de objeto. Como fazer isso? Bem, vamos adicionar um objeto armature na nossa cena. Esses, como você se lembra, são formados por ossos, e podemos adicionar mais ossos indo para o modo de edição. Vou selecionar o osso principal no modo de edição, clicar com o botão direito e selecionar subdividir. Isso nos dará 2 ossos. Agora é recomendado adquirir o hábito de nomear seus ossos claramente. Então, vamos fazer isso selecionando cada osso e indo para a guia do ícone de osso verde, que são as propriedades de osso no editor de propriedades aqui na parte superior. Podemos clicar com o botão esquerdo para renomear nosso osso para o que quisermos. Vou chamar o osso superior de top, e o osso inferior de bottom. Vamos supor que o que queremos é que o nosso objeto macaco copie a rotação deste osso superior. Se usarmos uma restrição de cópia de rotação e definirmos o alvo para o osso superior, você pode ver que na verdade não registra o osso superior, mas define o alvo como objeto de esqueleto. Isso ocorre porque o nosso osso não é um objeto, mas sim existe dentro do objeto de esqueleto. Da mesma forma que vértices e faces não são objetos, mas existem dentro de objetos de malha. Infelizmente, o objeto-alvo deve ser um objeto. No entanto, com o nosso objeto de esqueleto selecionado como objeto-alvo, um parâmetro de osso aparecerá abaixo, marcado com este ícone de osso. É aqui que podemos selecionar o nosso osso superior a partir do menu suspenso. Esta é uma das razões pelas quais é importante nomear claramente seus ossos, já que não temos a ferramenta conta-gotas disponível para este campo. Se agora selecionarmos o objeto de esqueleto e entrarmos no modo de pose, podemos girar o osso e confirmar que o macaco está realmente copiando a rotação do osso. E se quisermos inverter isso? Digamos que queremos que o osso copie a rotação do macaco. Isso é simples. Vamos remover a restrição de cópia de rotação do macaco, em seguida, voltar ao modo de pose com o objeto de esqueleto selecionado. Assim que tivermos o osso selecionado, queremos adicionar a restrição de cópia de rotação por meio da guia de restrições no editor de propriedades. Exceto que quando fazemos isso, parece que a rotação do macaco realmente controla a rotação do objeto de esqueleto inteiro em vez de apenas o osso que queríamos. Isso ocorre porque o que adicionamos foi uma restrição de objeto, não uma restrição de osso. Para adicionar restrições específicas de ossos, é preciso ir para a guia de restrições de ossos, indicada por um ícone azul que se parece com um osso envolto em outro objeto. Uma vez aqui, podemos adicionar corretamente a cópia da rotação e o constraint do osso selecionado e definir o nosso objeto-alvo para o macaco. Como você pode ver, o osso agora copia a rotação do macaco. Existem alguns outros constraints de transformação, como o constraint de manter o volume e o constraint de limitar a distância, que recomendo experimentar por conta própria, mas também iremos abordá-los em um vídeo diferente. Espero que isso lhe dê uma boa visão geral de como os constraints funcionam e como você pode usá-los em seus projetos.